E aí galera do YouTube, beleza? Bem pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês as medidas do queimador do fogão a diesel, né? Então, teve uns inscritos aí que pediram para mim, né, as medidas do queimador a diesel. Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês no Metalon, né, que é o Metalon 5050. Vou estar mostrando para vocês as medidas para você estar desenvolvendo, né, o seu fogão a diesel, né? Aqueles ali, pessoal, já está feito no Metalon 5050. Então, como os inscritos pediu para mim mostrar as medidas do queimador no 5050, vou estar mostrando, né, passo a passo para vocês aí, ó. Então, deixa aquele like, se inscreva no canal. Não se esqueça de deixar os comentários que eu estarei visualizando e respondendo as suas dúvidas, as suas questões. Valeu, pessoal! Então, pessoal, eu tentei dar uma organizada agora, né? Arrumei algumas ferramentas, né? Porque alguns vídeos aí que eu andei postando aí, né? Tava uma bagunça, né? Mas isso aí não vem ao caso, né? Toda fabricação, ela procura ter a sua bagunça. Então, pessoal, o que acontece? Aqui nós estamos tendo nesse momento, né, um Metalon que ele é considerado 50-50, né? Esse aqui, pessoal, ele é um Metalon que ele tem um banho, né, de galvanizado por cima, né? Então, o que acontece? Na hora que você for soldar, você tem que passar a lixadeira, né, que é para tirar esse banho galvanizado, que é para não enferrujar, né? Então, pessoal, para vocês terem uma ideia aí, ó, a medida desse meu Metalon tá aí, ó, com 5 centímetros, né? Então eu fiz um vídeo aí, né, de um fogão a diesel no Metalon 5x5, né? E o pessoal quer saber a medida, né? Então eu vou estar passando a medida para vocês passo a passo, né? Porque isso é um dos segredos que ajuda, né, o seu fogão a vir funcionar perfeitamente, venha a dar a chama azul, né, e não venha a empretar o fundo da panela, porque a medida precisa, pessoal, ela influencia na mistura correta, que é a mistura correta do diesel com o oxigênio, né? Esse aqui é no 40-40, né? Então vamos aí, pessoal, iniciar, né, o procedimento, né, e o passo a passo aí das medidas do queimador para você que está querendo desenvolver, fazer o seu fogão a diesel. Então, pessoal, você que vai fazer o seu fogão de duas bocas, nós vai necessitar de 48 centímetros. Por que 48 centímetros? Porque é o tamanho correspondente do pulmão, né, do pulmão do fogão a diesel. Por que pulmão fogão a diesel? Porque é onde vai ter o que? A mistura, né, do diesel com o oxigênio, né? Porque se ele não tiver a mistura correta do diesel com o oxigênio, ele vai dar a tal chama amarela. Então, pessoal, nós vamos fazer o que? Nós vamos marcar 48 centímetros para o fogão de duas bocas. Então nós estamos aqui mostrar para você, né, a medida, né, para você fazer o seu fogão de duas bocas no Metalon 50-50, né? Então marcou aí, pessoal. Nós vamos fazer o que? Nós vamos cortar, né, esse pedaço que é onde nós vamos trabalhar, né? E esse outro pedaço vai ser onde nós vamos retirar a câmera gaseificadora e o suporte do tubo gaseificador, mas isso aí vai ficar mais pra frente. Então vamos dar início, né, a essa parte do vídeo, que vai ser a parte que nós vamos separar, né, o pedaço que a gente vai necessitar. Então é isso, pessoal. Agora que já separamos os 48 centímetros que nós vamos necessitar para a gente fazer o queimador, né, do nosso fogão a diesel, né, 48 centímetros. Por que, pessoal, 48 centímetros? Porque nós temos que ter 33 centímetros de corpo do fogão, ou eu chamo de pulmão do fogão, que é onde vai ter
a mistura correta do diesel com o oxigênio para poder o seu fogão ter a chama azul. Agora, pessoal, agora nós vamos fazer as separações do suporte gaseificador e as separações da onde vai ser os cortes da ranhura, né? Ou aonde vai sair o fogo, né? Então o que acontece? Eu vou ensinar 2 macetes, tá? Para você tá fazendo, né? Essas ranhuras, né? E eu peço que você deixe o like aí, tá, pessoal? E no decorrer do vídeo eu vou revelar um segredo, né? Que é uma forma mais rápida de você tá fazendo essas ranhuras aí, né? Porque eu vou falar a verdade para você, em grande quantidade, pessoal, para fabricar em grande quantidade é sofrido. Então, pessoal, vamos dar início aí a separações, né, do tubo gaseificador e a grelha, né, ou a ranhura onde vai sair o fogo, né, do nosso fogão a diesel. Então, pessoal, vamos marcar 33 centímetros, que é aonde é o total que o nosso fogão necessita para ter a mistura correta, né, do diesel, né? Eu falo pulmão do fogão. Isso vale também para o de uma boca, tá, pessoal? Isso aqui já é uma medida que eu vejo aí uns vídeos aí de uns colegas aí, né? E os fogões dele tem muita chama amarela, mas é por falta de comprimento correto para poder ter a mistura correta, né? Para que haja queima rápida do combustível junto com o oxigênio. Então, pessoal, marcou aí, ó, 38 centímetros. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui para esse lado, vai ser o segundo queimador. Para cá vai ser o segundo queimador. Então para cá vai ser o primeiro queimador que a gente vai ter. E aqui no meio vai ficar a nossa câmara gaseificadora. O que acontece? Agora essa parte, pessoal, a gente vamos marcar mais ou menos. Eu utilizo 1 centímetro de suporte para o nosso tubo gaseificador. Então o máximo que eu utilizo aqui é 1 centímetro, né? Pra gente instalar o suporte do tubo gaseificador. Então aqui, pessoal, eu já marco com um X, que aqui essa região é para mim saber que é o suporte do tubo gaseificador. Agora, pessoal, dos 33 centímetros, a gente vai marcar 4 centímetros. Por que 4 centímetros, pessoal? Porque aqui vai ser a entrada do gás quando ele for gaseificado, né? Ele vai ser gaseificado pelo fogo, né? Pela temperatura, né? Vai passar por um processo químico, né? Através da temperatura, e ele vai ser gaseificado, né? Aqui, pessoal, vai ser o que? Os 4 centímetros, aonde vai ser a entrada do diesel. Então nós vamos arrancar fora esse tampão, no caso. Então, pessoal, agora vocês vão marcar o que? 8 centímetros, que é mais ou menos o corpo da nossa câmara gaseificadora. Então você marca aí 8 centímetros. Eu tô indo um pouco rápido, pessoal, que é pro vídeo não ficar muito longo, ó. Como vocês estão vendo aí, ó, 8 centímetros, que é para vocês fazer o seu fogão precisamente, tá, pessoal? E já de imediato, quando vocês ligar, ele já vem dar a chama azul. Agora, pessoal, vocês vão marcar o que? Respeitando os 5 centímetros da entrada, tá? Que é onde vai haver a oxigenação, aonde vai ter a mistura do diesel com o oxigênio, né? E a entrada, onde também vai ter a sucção, né? Ele vai virar tipo um aspirador, ele vai chupar o ar junto com o diesel, com a pressão do diesel. Então vocês vão marcar aí seus 5 centímetros, que é respeitando, né, a entrada do tubo gaseificador, né, pessoal?
Marcando aí, pessoal. Agora vamos ver quanto que sobrou aqui, ó. Ó, podemos ver que nós tivemos uma sobra de 14,5, né? 5 centímetros aqui, ó, corresponde. 8 centímetros aqui, ó, corresponde. E 4 centímetros aqui corresponde. O restante vai ser a grelha, né? Vai ter o suporte também da grelha com 1 centímetro e do outro lado também um suporte com 1 centímetro. No caso, sobrou 15 centímetros, que é a medida correta que a gente necessitamos. Agora, pessoal, nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer a separação das ranhuras, né? Da onde você vai iniciar o corte. E eu vou estar revelando para vocês um segredo, né, para quem tiver aí na sua casa poder estar fazendo mais rápido, né? Isso ajuda muito, tá? Ajuda muito a desenvolver muito o serviço e fica bem preciso. Então vamos dar início aí à separação da grelha do nosso tubo gaseificador. Na região, pessoal, da onde você marcou 5 centímetros, você vai marcar mais um ponto no número 4. Porque vai ser aonde vai ser o suporte do tubo gaseificador, para aonde vai ter o furo, aonde vai ter o bico, né? O bico ejetor vai estar no meio. Aqui vai estar o suporte e aonde também vai sustentar, né, a panela. Então vamos marcar agora aqui, pessoal, o restante que sobrou do nosso 5 centímetros, lembrando, né, tá aqui os 5 centímetros. No 4, a separação do suporte do tubo gaseificador. E o que sobrou nessa região, pessoal, é onde nós vamos fazer a marcação das ranhuras, né? Aonde nós vamos fazer o queimador do fogão a diesel. Então, pessoal, você vai marcando 1 centímetro aí, ó. Marcando 1 centímetro, no caso aqui nós vamos ter 14 a 13. Então vai marcando aí, ó. Aqui, como eu vi que vai tá comendo um pouco, faltando, né, para dar 2 centímetros, então nós temos 1,5. Então vamos procurar separar aqui esse 1,5 para que fique bem certo. Também aqui nessa região. Tá aí, pessoal. Agora a gente vai o que? Marcar com esquadro, né? Toda a região aonde vai sair onde vai ser, né, o corte, onde nós vamos fazer o nosso queimador do fogão a diesel. Lembrando, tá, pessoal, não adianta você chegar e meter a máquina, o disco de máquina aqui, que vai ficar grande o orifício. E o que vai acontecer? O fogo vai vencer a pressão do tubo gaseificador e vai retornar para dentro do corpo do pulmão, né? E vai acabar pegando fogo na vareta e não vai funcionar o seu fogão. Ou, se caso ele não fizer isso, ele vai dar chama amarela, porque o fogo vai estar saindo tão rápido que não vai dar tempo de ter a mistura correta do oxigênio. Talvez ele nem crie a sucção do oxigênio e ele vai dar a chama amarela. Então tá aí, pessoal, como vocês estão vendo aí, ó, as ranhuras, né, aonde a gente vai fazer, aonde vai ser as ranhuras, da onde vai ser o que? O tubo gaseificador, aonde vai ficar o seu tubo gaseificador. No caso eu tenho um aqui para demonstrar. Então vai ser aqui, ó, esse lado vai ser a entrada, pessoal. Por isso que eu falo que pulmão tem que ter no mínimo, não, precisamente 33 centímetros. Isso vale para de uma como para de duas bocas, para que o seu fogão venha funcionar corretamente. Bem, pessoal, já dei uma adiantada aqui, né? Já virei o nosso tubo de 50 centímetros, de 50 milímetros, né? Que é 5 por 5. Então o que acontece, pessoal? Esse lado vai ser os 4 centímetros, que é onde a gente vai arrancar fora, né? Esse tampão, que vai ser a entrada do gás
produzido pelo tubo gaseificador. O que acontece, pessoal? Você vai dar aqui, ó, uma separação de meio centímetro, vai andar um pouco para frente, né, na marcação, e vai marcar mais meio centímetro. Desse meio centímetro, pessoal, a gente vai marcar a nossa região da onde vai ser, marca aqui, ó, 1 centímetro, aonde vai ser o suporte do nosso tubo gaseificador. Então aqui vai ser a região que vai ser o suporte tubo gaseificador é lá do outro lado. Aqui vai ser da grelha da panela mesmo, né? No caso da segunda boca. Então aqui, pessoal, você marca com X, né? Já para você ter uma noção, né? Por que eu falo isso, pessoal? Caso você queira fazer um fogão com válvula, porque aí no canal eu tenho vídeos que ensinam como fazer uma válvula, vou deixar na descrição também. Aí você vai o que? Vai cortar na região do final dos 4 centímetros. Onde você vai cortar aqui, né? Vai separar essa região e vai criar. Vai ficar mais ou menos assim. Aqui é do metalão 40-40. Vai ficar mais ou menos assim, pessoal. Separado. Deixa eu separar, afastar um pouco a câmera. Caso você queira criar um fogão com válvula, né? Que aí você pode abrir e fechar, né? E ter um fogão que tenha a segunda boca que tenha um controle de fechamento, né? Esse aqui eu tô passando passo a passo dele diretamente. Então, se quiser estar aprendendo como fazer uma válvula, tem vídeo aí no canal, tá? E eu vou deixar no card aí o link para você estar vendo esse vídeo aí. Então, pessoal, marcamos aí separamos aqui, né? Vamos ver aqui quanto que nós deixamos. Deixamos praticamente 1 centímetro, né? Marcamos mais 1 centímetro. Vamos marcar aqui, ó, 1 centímetro também, que é onde vai ser o outro suporte. No caso aqui já vai ser da grelha, né? Do nosso fogão. Então vamos marcar aqui pra gente já poder fazer as ranhuras. E lembrando, tá, pessoal? Eu ainda vou falar pra vocês um jeito para você estar fazendo aí o seu sistema mais rápido, caso vocês tenham aí na sua casa aí essa ferramenta. Então, mesmo passo, pessoal, vamos marcar aí 1 centímetro para você fazer a segunda ranhura do queimador do seu fogão de 2 bocas. Marcar aí mesmo passo, mesmo procedimento lá, pessoal. Tô fazendo meio rápido, pessoal, que é pro vídeo não ficar muito longo. E já vai deixando o like aí, tá? Deixando o like, que isso aí ajuda o canal. Isso aí ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é bom. Então vai marcando aí, pessoal, 1 centímetro. Que aí vocês vão ter uma ideia de como das ranhuras aonde você vai fazer, né? Onde vai ser o fogo, né? Onde vai sair o fogo, né? Vamos marcando aí, pessoal. Esse aqui já é o último. Então tá aí, pessoal. Lembrando que onde você fez o X é onde vai ter o suporte. Então você vai fazer o que? Os cortes aqui, ó. Vai fazer nesse e nesse. Nesses aqui vai ser o suporte. Então vocês não vão cortar aqui, tá? Então tá aí, pessoal. Essa aí é a medida do fogão, né? Tanto a medida como as medidas precisas, tá? Isso aqui é medida precisa para o seu fogão já funcionar imediato. Mas é lógico, ainda tem a câmera gaseificadora, né? Que ainda eu vou estar fazendo, vou estar mostrando para vocês a medida correta, mas isso aí vai ficar para outro vídeo. No caso aqui agora eu vou mostrar, tá revelando para vocês um processo para vocês poder estar fazendo, né, talvez mais rápido os cortes do corpo do seu fogão, né? Porque não é fácil. Caso você tiver essa ferramenta, vai ajudar muito. Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês fazer as ranhuras do seu fogão, existe 2 formas. A serra, você pode estar utilizando a serra para poder estar executando os cortes. Mas eu já vou logo falando, pessoal, não adianta usar serra nova, tá? Porque ela dá mais ou menos
uns 2,5 milímetros, e o que que acontece? Vai ficar muito aberto as ranhuras no seu fogão e no caso ele vai engolir fogo, né? Ou vai dar chama amarela. Então aconselho você estar usando uma serra já usada, né? Uma serra já antiga, né? Bem gasta, porque aí os cortes vai ser bem fininho. Só que aquele negócio, né? Caso você for fazer em escala já não dá certo, porque aí demora muito, né? Mas se você não tiver na sua casa uma serra, mas tiver uma tico-tico, então você vai estar criando esse sistema, tá? Esse suporte aqui, que ele ajuda, né? Ele apoia, então você acaba fazendo o dobro do processo, né? Através da tico-tico, né? Eu vou estar dando uma demonstração para vocês, pessoal. Eu vou só ter que colocar no tamanho do metalão 5x5, porque eu estava utilizando no 40-40, então eu vou ter que estar mudando, né, o posicionamento dos parafusos aqui, do tamanho aqui, para a gente poder fazer esse corte e eu estar demonstrando para vocês. Então tá aí, pessoal. Já posicionei a máquina regulada no metalon 50. Ela tava no 40. Eu tinha deixado, né, para esse tamanho e não tinha trocado a serra. O que acontece? Ela veio a quebrar. No caso, essa aqui era a serra para o 40. Então os dentes dessa daqui, ela é um pouco maior. Ela é uma serra melhor para serrar do que aquela serra que eu criei agora, que são os pequenos dentes mais finos, né? Então essa serra de dente fino, ela não é muito boa não. Boa é essa aqui, ó, com os dentes mais altos, né? Não sei se dá para pegar aí na câmera. Tive que criar outra serra, então ela acaba gastando mais rápido, pessoal. Aquela com dente mais alto, ela acaba aguentando mais tempo e você vai serrar vários fogão. O princípio aqui, pessoal, é o seguinte: você vai alinhar certinho a serra nas marcações que nós fizemos no nosso fogão, no corpo, né, do fogão. Você vai alinhar, né, a serra nas linhas aonde vai ser o queimador, né, do fogão a diesel. Então o que acontece? Vai bem devagarzinho, pessoal. Velocidade baixa, tá? Velocidade alta não é muito bom. Aí você vai marcando profundamente, vai marcando até ele ir aprofundando. O que acontece? Como esse aqui é um material mais grosso, né? Mais grosso do que o metalon 40-40, e esse aqui é um material também mais mole, né? Esse aqui é um pouco mais duro, né? Então ele fica um pouco mais um pouco demorado para se fazer, mas no caso ajuda bastante, tá? Essa máquina nesse processo aí. Como vocês estão vendo aí, eu já andei adiantando uns aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Eu não cortou até o fim. Você só vai marcar o início ali, ó. Porque aí o restante você vem e mata na serra, que aí fica mais fácil. Você vai dar umas 3, 4 e já vai abrir o corte, né? É como eu disse, né? No metalon 40-40 é um material mais mole, né? Então fica bem mais fácil de cortar com a máquina. E lembrando, né? O bom é uns dentes assim, ó, mais alto. Esses dentes mais finos assim são ruins, eles gastam mais. Essa aqui, pessoal, nossa, eu fiz foi 6 fogão com essa serra. E ela quebrou porque quando eu fui botar aqui no 50 não tinha visto que o tamanho da serra não ia dar. Então ela bateu aqui, ó. Ela bateu aqui nessa parte e veio a se quebrar, né? Então é isso aí, pessoal. Esse sistema aí, ó, eu já tinha comprado essa máquina para mim fazer esse serviço. Só que eu não estava achando um jeito certo de eu criar um apoio, né? E vi aí no canal do amigo aí, Flamejante. Então fiz o teste aí
e tá aprovado, tá? Então se você quiser tá fazendo aí para facilitar aí o seu serviço aí, ó, tá aprovado aí, ó. Ajuda bastante aí a você desenvolver o seu serviço, né? Lembrando, pessoal, aqueles fogão ali, ó, são fogões separados que eu criei porque eu vou desenvolver um novo modelo, tá? Um novo modelo mais acessível a vocês que querem um fogão a diesel, né? Então eles estão ali porque eu ainda tô desenvolvendo, tô, né, vendo umas formas de como tá desenvolvendo os designs dele. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou aí, ó, valeu, brigadão, Deus abençoe. Vou fazer um vídeo próximo explicando do tamanho certinho da câmera gaseificadora. Lembrando que o fogão a diesel, para ele funcionar corretamente, ele é uma medida precisa, né? Então é isso aí, pessoal. Próximo vídeo vai ser a câmera gaseificadora. Valeu, pessoal, brigadão, Deus abençoe, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder novos vídeos que eu estarei fazendo e idealizando no decorrer do tempo. Valeu!